A ideia aqui não é dizer que o problema do mal não tem poder e não é um argumento com força, não é? A ideia deste episódio e desta. Vou acabar por ser vários episódios, não é? Mas a ideia é mostrar que não é conclusivo do ponto de vista lógico e, embora tenha muita força do ponto de vista emocional, tendo nós outros argumentos muito fortes para acreditar que Deus existe, não sendo este conclusivo, nós temos a conclusão mais razoável, parece-me, não é? É assumirmos que simplesmente é possível que Deus tenha bons motivos para permitir que o mal aconteça e confiar que se Ele o permite é porque esses motivos de facto existem e Ele saberá melhor o que faz, não é? Embora seja mesmo. difícil do ponto de vista emocional, não é? Há aqui situações e vamos entrar um bocadinho em exemplos concretos de coisas muito complicadas. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Pode ser mostrado que as crenças religiosas carecem de apoio racional, mas que são positivamente irracionais, que as várias partes da doutrina teológica essencial são inconsistentes entre si. Na sua forma mais simples, o problema é o seguinte: Deus é omnipotente, Deus é totalmente bom, e ainda assim o mal existe. Parece haver alguma contradição entre estas três proposições, de modo que, se duas delas forem verdadeiras, a terceira será falsa. Mas, ao mesmo tempo, todas as três são partes essenciais da maioria das posições teológicas. O teólogo deve aderir a elas e, ao mesmo tempo, não pode aderir consistentemente a todas as três. Portanto, Bernardo, estamos aqui a ver uma citação do Mackie, não é? Um ateu aqui neste... Importantíssimo filósofo da religião ateu, J.L. Mackie, já falecido, já não está entre nós. Exato, portanto aqui numa obra que ele escreve acerca deste tema que vamos começar a abordar aqui hoje, um tema importantíssimo e um dos temas, diríamos, dos mais duros de abordar nesta relação, não é? Eu ia dizer da ciência com a fé, mas aqui nem é bem correto dizer que é da ciência com a fé, não é? Aqui é mais uma questão filosófica, não é? Porque é que acontecem coisas más a pessoas boas, não é? Sim, é uma questão de qual é a consistência lógica da própria fé cristã ou, em geral, do teísmo clássico, não é? Se é realmente consistente ter um Deus que é omnipotente, que é sumamente bom e ainda assim o mal existir. E aqui o J.L. Mackie é um dos mais formidáveis filósofos ateus do século XX, autor de uma obra importante chamada The Miracle of Theism. Citaste aqui o artigo dele de 1955, que saiu na revista Mind, nesse ano, o artigo intitulado Evil and Omnipotence. Depois podemos partilhar o link para o artigo. Exato. E bom, e com isto estamos aqui a iniciar uma série que vamos incorporar na nossa série Com Fé, não é? Onde abordamos estes temas mais focados na parte da fé, dúvidas sobre o conceito de Deus e coisas desse estilo, não é? Este aqui parece ser o sítio mais adequado para incluir este tema, não é? E como é um tema grande, como é assim uma coisa dura, não é? Já estamos, pronto, pedimos desde já perdão aos nossos ouvintes, mas isto provavelmente vai se estender por mais do que um episódio. Que também não surpreende ninguém, não é? Também, Gonçalo, também não surpreende rigorosamente ninguém, não é? Ainda haverá alguém surpreendido por que isso acontece. Nós conseguimos fazer vários episódios sobre a história da carochinha, portanto, estou a brincar. Não é bem assim. Nós tentamos abordar as coisas com o cuidado que elas merecem. Isto naturalmente acaba por... É mesmo isso, Gonçalo. E já várias vezes nós falámos aqui no podcast, com a certeza, que o problema do mal é talvez o argumento mais forte que o outro lado deste debate tem, não é? Que o lado não teísta, ou ateísta, ou agnóstico tem para
para acusar de incoerência lógica ou de inconsistência é esta questão do problema do mal. Não é? O mal é uma realidade à nossa volta, seja um mal individual, seja um mal coletivo, e interessa perceber um pouco se realmente existe contradição, como diz aqui o J.L. Mackie. É um tema também Exato. que nos toca a todos nós muito pessoalmente, não é? Nós experienciamos o mal que nós mesmos fazemos e sofremos também Com o mal que nos com o acontece. mal. Exatamente, é mesmo Quer isso. seja por malícia de outras pessoas, quer seja doenças e Sim, que se coisas chama às desse vezes estilo, mal não é? natural, né? Mal natural, doenças e assim por diante. E Exato, calamidades, às exato. vezes nós, aqui pelo menos eu falo por mim, a mim nunca me aconteceu felizmente nenhuma calamidade meteorológica ou assim, mas sim, mas elas acontecem naturalmente, não é? E este episódio de hoje vai ser um episódio que vai tentar, não é, Gonçalo, evitar desvalorizar o sofrimento emocional, ou seja, o sofrimento emocional é muito real. Quem sofre mal, de qualquer tipo que seja, sofre individualmente e sofre também emocionalmente. Mas no episódio de hoje vamos tentar focar-nos nos aspectos mais filosóficos, mais lógicos, mais teológicos, fazer o que nós fazemos sempre aqui muitas vezes, que é uma análise mais racional. Não estamos a desvalorizar de forma nenhuma o sofrimento humano, de forma nenhuma, mas pelo contrário. Sim, Neste aliás, ficar, episódio até vamos dar alguns exemplos, não é, Gonçalo? Vamos buscar aqui à grande literatura alguns exemplos que nos vão ajudar um pouco a sentir na pele o que é o sofrimento humano. E esta investigação racional não pretende ser a última palavra, nem pensar, não é? É apenas uma tentativa de defender a coerência ou a consistência lógica da nossa fé. sim, até porque habitualmente parte-se o problema do mal nestes dois domínios, não é? O problema do mal do ponto de vista racional, não é? E o problema do mal do ponto de vista emocional, que é muito mais complicado de abordar, não é? Acaba por ser a grande força do problema do mal é precisamente essa. Mas este problema é de tal forma intenso que quando olhamos, por exemplo, para uma das partes iniciais da Suma Teológica, não é? Onde São Tomás fala dos argumentos para a essência de Deus e ele tem lá uma parte em que fala também dos argumentos contra a essência de Deus, este é um dos únicos Sim, dois que ele refere. Portanto, ele só certo. refere dois argumentos e este é um deles, mas iremos ver esse detalhe, o que é que ele diz sobre esta questão mais tarde, não é? Sim, eu começaria aqui a dar aqui o pontapé de saída, Gonçalo. Nós começámos com este filósofo ateu muito importante do século XX, com o Mackie, e a resposta não tardou assim muito. Nos anos que seguiram, os filósofos teístas responderam a estes argumentos ao chamado argumento lógico do mal. O argumento lógico do mal, como o Mackie o formulou, está um pouco baixo de forma, digamos assim. A defesa deste argumento filosófico tem vindo a enfraquecer-se ao longo do século XX e no começo do nosso século XXI, porque realmente os filósofos de religião perceberam que era muito difícil provar esta tal contradição lógica que o Mackie refere aqui, não é? E o primeiro exemplo que podemos citar aqui é o filósofo norte-americano Alvin Plantinga, que no seu livro The Nature of Necessity, no ano 74, faz um ataque cerrado a este argumento do Mackie, dizendo que não há aqui nenhuma contradição explícita. Ou seja, quando nós dizemos solteiro casado, não é? Nós estamos a dizer uma contradição lógica, por exemplo, não é? Poderíamos dizer outras do género. Sim, ou um círculo E quadrado, ou a um uma coisa círculo assim desse quadrado, estilo. não é? Por exemplo, a um quadrado circular. E aqui o Plantinga diz, onde é que está aqui a contradição lógica? E rapidamente os filósofos teístas, pouco depois do Mackie, começam a descobrir que por debaixo desta contradição lógica do problema do Mackie que ele formulou, é preciso juntar outras afirmações que estão assim escondidas, nomeadamente, para que seja realmente contraditório que um Deus omnipotente e bom e que o mal sejam contraditórios entre si, é preciso juntar mais uma afirmação. E essa afirmação é: se Deus é omnipotente e é bom, e até poderíamos juntar se Deus é omnisciente, não é? Se não escapa nada ao conhecimento de Deus, então Deus tem que evitar todo o mal. Esta parte é que o Mackie não torna explícita no seu primeiro artigo, mas é preciso estar aqui. Ou seja, não basta dizer há mal, há um Deus bom, há um Deus omnipotente e omnisciente. Não basta isso. É preciso afirmar mais uma coisa, que estava aqui subjacente à lógica do Mackie, que é um Deus bom, omnisciente e omnipotente tem que evitar todo o mal. E filósofos como o Plantinga disseram, atenção, há mais este passo que tem que ser dado para haver uma contradição lógica, não é? Porque o corolário disto é que eu poderia dizer, se calhar, um Deus bom, omnipotente e omnisciente pode ter razões para não evitar todo o mal. No fundo é aqui a resposta que os filósofos teístas fazem ao Mackie. Sim, e que é uma coisa impossível de provar, basicamente, não é? Ou difícil, Que muito difícil de provar, não é? Muito difícil de provar ou que muito, assim sim, tinha que ser, não é?
Impossível, não Exato. sei, mas nós não temos tempo de vida suficiente, não é? Nem acesso à mente divina para Exato. poder saber se Deus não terá Que realmente não- razões para permitir certos males, não é? Exato, exato. E acho que é importante introduzir aqui uma questão que é um bocadinho para se perceber de onde é que surge o mal no geral, não é? Porque é que ele tem que existir do ponto de vista cristão e globalmente, não é? Até aqui e também fazer esta distinção, o que é o mal natural e o que é o mal moral, não é? E porque é que eles existem os dois? Isso é que é aqui a parte fundamental do problema do mal e aqui E vamos falar muito sobre isso, não é? a Vamos grande falar dificuldade, muito não é? neste episódio sobre isso. Mas eu queria que ficasse claro que o Mackie estava a recordar aos teólogos, não é? Que eles não querem abandonar os atributos de omnipotência. Deus tem um poder ilimitado para fazer tudo o que é possível. Nós não estamos a negar isso, não é, Gonçalo? Exato, A exato. omnipotência faz parte do teísmo clássico. A omnisciência também faz parte do teísmo clássico. Nós somos cristãos, somos teístas e dizemos que Deus tem um acesso direto a tudo o que existe, por ser a causa primeira, e é assim que Deus conhece tudo o que existe. Por isso também não estamos a negar aqui a omnisciência, não é, E Gonçalo? mantém as coisas em existência. Ou Certo, seja, certo. Ou seja, para recapitular, não é, Gonçalo? O mal não vem da falta de poder de Deus, não é essa a questão. O mal também não vem da ignorância, uma suposta ignorância ou um conhecimento parcial de Deus ou incompleto de Deus. Também não é daí que vem, não é? Portanto, não há nenhuma dúvida que Deus é omnisciente e omnipotente. Aqui o cerne da questão é: será que Deus tem ou não tem razões para permitir o mal? E também já agora, vamos também esmiuçar isso na sessão de hoje, não é? O que é o mal? Como dizias, Gonçalo, o que é o mal causado por um agente livre, por um ser humano, e o que é o mal natural, por exemplo, pode haver à nossa volta na natureza, não é? E vamos aqui um bocadinho olhar para isso com atenção. Mas queria que ficasse claro que basta haver uma única razão suficiente para Deus permitir certo tipo de mal e está refutado o problema lógico do mal. o Portanto, problema nós, lógico, exato. problema lógico, ou seja, o problema de haver uma contradição explícita lógica. É isso que estamos aqui a pôr para trás dos ombros. Claro que agora vamos continuar, não é, a esmiuçar este tema, para perceber que, muito bem, então pode não haver uma contradição explícita, não é? Mas seja como for, há aqui uma tensão, não é, Gonçalo? E o São Tomás de Aquino, como tu dizias, não deixa de referir que há aqui uma tensão, por isso é que ele considera esse a primeira resposta a quem diz que Deus existe, não é? Se Deus existe, porque é que há mal, não é? Portanto, é um problema velho como o mundo, não é? E Exato. é mesmo As isso. pessoas, Bom, eu, as pessoas não começaram a sofrer só no século XX, não sei. claro, claro. E também esquecemos de dizer uma coisa, Gonçalo. Nós usámos aqui uma cábula para preparar aqui este mega episódio em várias partes sobre o problema do mal. Usámos aqui um livro extraordinário. Nós, aliás, vamos, como é nosso hábito, partilhar convosco as fontes que usámos na preparação deste episódio. Mas a fonte que mais usámos foi aqui o livro que eu estou aqui a mostrar, o Thinking About God. É uma obra de um padre dominicano britânico, padre Brian Davis, que já morreu. E este livro é um livro que se encontra ainda como livro usado, até com preços simpáticos para quem consegue ter paciência para procurar um bocado por todo lado. Nós, não sei se já recomendámos, Gonçalo, mas até acho que foi uma dica tua, o site bookfinder.com, que é Sim, 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 que é para uma maneira encontrar. ótima, ótima para encontrar livros que já estão há muito tempo fora de circulação. Atenção que eles não patrocinam o Café Sem Ser Fé. Não são patrocinadores Mas do nosso deviam, programa. mas deviam. Mas foi assim que eu encontrei aqui o livro do padre Brian Davis. Neste caso, eu estou a utilizar a primeira edição de 85. Há uma segunda edição mais recente. Podem também perfeitamente se encontrar ainda, também podem perfeitamente comprar. A única diferença da edição mais recente é ter um prefácio novo. Mas o padre Brian Davis não alterou o texto. A segunda edição é em 2011. Portanto, qualquer uma delas podem comprar. Não muda em nada. Muda sempre a paginação, não é? Mas não muda nada no conteúdo do texto que nós vamos aqui usar hoje. Portanto, a estrutura que vamos aqui seguir está muito baseada neste capítulo 8, God and Goodness, do livro do Padre Brian Davis. E é isso que vamos aqui utilizar. Ele é um dominicano, como é muito habitual para os dominicanos, é muito analítico, é muito rigoroso, é muito claro e tem aqui uma estrutura de abordar este tema que nos agradou muito, porque é um tema super espinhoso, como tu dizias, Gonçalo, e nós não temos a lata de achar que podemos estruturar um episódio destes sem nos escorrermos de algum académico, não é, que já faz isto há mais tempo, não é? Como é aqui o caso deste dominicano. E é isto, não é? Portanto, como é que o padre Brian Davis começa aqui não é, a cortar este elefante do mal às postas? Bom, primeiro ele começa por tentar lidar com um assunto que poderia uma pessoa colocar em cima da mesa, que é: será que o mal é uma ilusão? Não é?
logo no início do seu capítulo, ele diz: bom, se calhar não há mal, não é? Se não houver mal, está o problema resolvido. Bom, para nós cristãos não é bem assim, não é, Gonçalo? Porque o mal faz parte da nossa cosmovisão, não é? Da nossa teologia, não é? Da nossa fé, não é? Nós não... Sim, é óbvio que ele existe, não é? Ou seja, faz parte faz parte do pacote, não é? Desde que há a queda. Sim, sim. E nós também não temos aqui a ambição de esmiuçar demasiado aqui esta alternativa do mal ser uma ilusão, e acho que vale a pena se calhar dizer só aqui duas coisas, à laia de resumo, retirando aqui o essencial do que o Padre David diz aqui nesta parte do mal ser uma ilusão. Ele diz duas coisas. Diz que, por um lado, é contra-intuitivo. É muito contra-intuitivo, não é? Nós experimentamos o mal, não é? Que nós fazemos e que nós sofremos, não é? Por outro lado, ele também cita aqui um filósofo do século XX, muito importante, muito influente, que é o Peter Gitsch. E o Peter Gitsch parece que encontrou aqui, Gonçalo, uma contradição lógica em relação a dizer que o mal é uma ilusão. Queres dizer aí, queres citar aí? Esta frase está muito engraçada. Ele encontrou aqui um exemplo em que, se o mal fosse uma ilusão, isto gerava aqui uma contradição, não é? Contradição lógica. Portanto, o que ele diz é o seguinte: se a minha mente mortal pensa que sou miserável, então eu sou miserável. E não é uma ilusão que eu sou miserável. Exato. Se eu realmente estou miserável, não é? Por me sentir miserável, quer dizer, mesmo que se o mal não existisse, eu senti-me miserável à mesma. Portanto, eu já estou a viver esse mal, não é? Já estou a viver esse mal. Portanto, é muito engraçado esta... É como se fosse aquelas pescadinhas de rabo na boca, não é? Ou seja, Sim, mas esta ideia de que o mal é uma ilusão, nem sempre, mas muitas vezes surge um bocado desta ideia um bocado mecanicista, não é? Porque é tudo, acaba por ser a consequência final dessa visão materialista que nós temos estado Sim, aqui a certo. discutir. Portanto, é um bocadinho, se a tua visão da realidade é que nós somos apenas partículas a chocar umas com as outras desde o início do universo, não é? E quando a tua visão é essa, então não tens bem uma maneira de justificar sequer que tu, ente Bernardo, existes, não é? Portanto, é natural que tudo isto, quer dizer, que o próprio mal seja uma ilusão, não é? Simplesmente são coisas subjetivas que te estão a acontecer, não é? Portanto, é daí que surge esta ideia que se calhar o mal e até mesmo a dor são ilusões, não é? É de uma visão mecanicista. Sim, Pode não também ser sempre assim, mas muitas vezes é daqui que surge. tens toda a razão, e até se recorres mais para trás, isto acaba sempre por ir... Grandes problemas filosóficos contemporâneos vêm do René Da Descartes, Grécia não é? Antiga. Da Grécia Antiga. Sim, não, os problemas vêm da Grécia Antiga, mas tornaram-se mais problemáticos depois da escolástica, pelo abandono da escolástica, não é? E o Descartes foi um desses filósofos modernos que tentou acabar com a escolástica, ou pelo menos que atacou muito a escolástica, e esta questão cartesiana de separar a coisa pensante da coisa extensa, não é? Também criou aqui um problema, não é? Que é colocar essa experiência que tu dizias, Gonçalo, da dor e desses sentimentos, separados do corpo, não é? Separados da coisa extensa. E depois já não falta muito tempo, até depois vir um materialista, como tu dizias, no século XX, e mandar fora a coisa pensante do Descartes, não é? Como sendo apenas uma dizer que é só matéria, que não é? tudo é só Dizer matéria e não há aqui nada, não é? Claro que a mente é um epifenómeno da matéria e já está, e está a coisa resolvida. Portanto, o Descartes, no fundo, ao separar as duas coisas, no Aristóteles e na escolástica tomista estava tudo junto, não é? Ou seja, havia a parte imaterial do ser humano e a parte material do ser humano, mas era um único ser humano, não é? Quando o Descartes separa o corpo da mente, depois vêm os materialistas e dizem: a mente não é independente do corpo, portanto é um fenómeno que surge da matéria. É redutível ao corpo. É redutível à matéria e pronto, e já está. E como tu dizias, é fácil do materialismo dizer que o mal é uma ilusão. Mas, então, senhores, então não vamos estar... É preciso saber muito bem como é que vamos atacar o nosso adversário, porque realmente, se o ateu materialista faz uma crítica a dizer os teístas são contraditórios, não é? Ele depois também não pode indignar-se perante os males que há no mundo, porque se ele é um ateu materialista, ele não pode achar que o mal é algo objetivo, ele tem que achar que o mal é apenas uma coisa subjetiva, não é? Como é que ele diz que eles são contraditórios se são só partículas a chocar e não existe nada universal, como por exemplo as leis da lógica, não é? Certo. Um ateu materialista não tem que ter... Um ateu materialista ele pode até lamentar... Ele estava predestinado a achar que os outros são contraditórios. Não, certo, no fundo o ateu materialista pode lamentar que ele próprio, como ateu materialista, sofra, não é? E sinta o mal, mas ele tem que coerentemente dizer que esse mal que ele sofre é uma ilusão, que não tem uma existência objetiva e que é apenas um estado da matéria, se quisermos dizer assim, não é? Mas não é isso que nós vemos, não? Nós às vezes vemos ateus como o Richard Dawkins, por exemplo, vocalmente indignados com o Deus
dos cristãos, não é? O Sócrates muito indignado com o Deus dos cristãos, ou seja, ao mesmo tempo ele é um ateu materialista, mas indigna-se com o mal, e estas tensões. Naturalmente, não é? Só que há aqui uma dissonância cognitiva Claro, da exatamente. pessoa portar-se de uma maneira e acreditar em coisas que apontam noutra, não é? Claro, Numa direção oposta. claro, claro. Então vamos aqui continuar o nosso tema e o Padre Davis faz a resposta ao problema do mal, tratando várias respostas possíveis. E entramos agora aqui no miolo desta resposta ao problema do mal, uma resposta feita por este padre dominicano. E ele vai trazer para cima da mesa várias respostas, que todas elas são válidas, mas não são suficientes, como vamos ver. E o que é interessante é nós irmos acompanhando estas várias respostas, entendendo o valor delas, mas também as suas limitações, não é? E é um pouco isso que vamos fazer, Gonçalo. Vamos começar por percorrer aqui três grandes respostas ao problema do mal e ver como elas são boas até certa medida, não é? Mas são incompletas, não é? É um bocadinho isso. Então, mas Bernardo, temos aqui uma série de respostas a esta questão do problema do mal, mas só aqui um bocadinho para contexto, não é? Isto são são as respostas que o padre Brian Davids colocou aqui no seu livro, mas quando ele diz resposta, a própria explicação do que é o problema do mal está um bocadinho incluída na resposta, portanto, quem possa estar aqui a pensar, então, pera, eles já estão aqui a explicar isto e ainda não introduziram bem o que é isto do mal e não sei o quê, não é? Isto está incluído aqui nas respostas do Brian Davis, parece que é assim um bocadinho contraintuitivo, mas está aqui. No fundo, ele está a querer englobar neste conceito de mal, quer o sofrimento que nós sentimos pelo mal que outras pessoas nos fazem, quer o sofrimento que nós sentimos no nosso corpo, não é? Ou seja, é um bocado, esta é a definição de mal que estamos aqui a utilizar, não é? É um sofrimento que pode ser de vários tipos, não é? E que, como vimos ali no início, não implica uma contradição lógica. Portanto, agora vamos tentar, para lá da contradição lógica, vamos tentar ver se realmente existe uma contradição mais profunda, não é? Que não seja explicitamente lógica, mas que seja, vá lá, uma inconsistência, não é? E há aqui três respostas que o teísta, que o cristão pode dar a quem acha que há inconsistência. E a primeira resposta é que o mal é uma consequência inevitável de existirem agentes livres, de existir o que se chama livre-arbítrio. E aqui também Gonçalo existe de lato, ou seja, no cristianismo os agentes livres não são só os seres humanos, são também os anjos, por exemplo, que são criaturas imateriais sem corpo e que também no cristianismo são criaturas e são agentes com livre-arbítrio. Exato, mas só para clarificar, nós, apesar de no cristianismo existirem estas criaturas, não é? Estes anjos que não têm corpo e que são livres, não é? Aqui, para o problema do mal, nós não precisamos, Não precisamos da dessa existência complicação. deles para fazer esta análise. Não precisamos. No fundo, é só uma clarificação que no cristianismo isto existe, mas nós podíamos fazer isto assumindo que eles não existem, não é? E até poderíamos, Gonçalo, estender, ainda antes dos anjos, podíamos estender ainda, se quiséssemos, mas não vamos fazer isso agora, é só para deixar isso claro, que podíamos também estender o conceito de livre-arbítrio a agentes dotados de livre-arbítrio, não é? Criaturas com livre-arbítrio, que existissem por hipótese noutros planetas, por exemplo. Sim. Por exemplo. Mas é interessante porque aqui porque é que tem que existir livre-arbítrio, não é? Isso é aqui uma das questões importantes porque, no fundo, esta primeira resposta vai apontar um bocadinho nessa direção, não é? Que parte do motivo do mal existir é o livre-arbítrio, mas por que raio é que é importante existir o livre-arbítrio, não é? E aí, do ponto de vista cristão, temos que olhar aqui para uma coisa um bocadinho mais profunda, não é? Que um bem, aquilo que é um bem maior, uma coisa importantíssima de existir, sem a qual o universo não era o que é, não é? É o amor, não é? E na visão cristã, para amar, portanto, o amor é uma decisão livre da vontade, não é apenas isso, mas é uma decisão livre da vontade de colocar o bem do outro à frente do meu, não é? Sem existir esta liberdade, este livre-arbítrio, era impossível existir o amor, não é? E por isso é que tem... Isto é parte daqui da resposta, não é? Portanto, para poder existir amor, que é uma coisa boa, para haver uma decisão livre de amar a Deus e amar o próximo, não é? Tem que existir, lá está, o livre-arbítrio, mas a existência deste livre-arbítrio tem consequências, não é? E é precisamente isso que vamos ver agora, com base aqui no argumento do Padre Brian. É isso mesmo, até poderíamos dizer, recuperando há pouco o que dissemos do materialismo, até poderíamos, antes de entrar aí na questão do livre-arbítrio, responder àquele filósofo ou àquela pessoa materialista ou àquele filósofo fisicalista que diz que só existe matéria, porque está um bocadinho na moda, não é, Gonçalo? Nós temos visto isso, está um bocado na moda em certos filósofos negar que o livre-arbítrio exista.
E o materialista pode precisamente negar, não é obrigatório, mas pode negar que haja livre-arbítrio. No fundo, é uma consequência do materialismo considerar que somos autómatos ou máquinas biológicas ou corpos completamente físicos, não é? E, portanto, não há, dizem alguns filósofos hoje em dia, não há livre-arbítrio. Qual é o problema desta afirmação de que não há livre-arbítrio? É que ela é epistemicamente inconsistente. Vamos aqui desembrulhar aqui para os nossos ouvintes o que é que isto quer dizer, este palavrão. Em filosofia distingue sempre a realidade mental da realidade extramental. A realidade extramental é o que costuma dizer o plano ontológico, as coisas que existem sentido lato. E depois, esta realidade epistémica tem a ver com o conhecimento que o ser humano faz dessa realidade extramental. Portanto, na nossa mente, nós trabalhamos conceitos que vêm dos sentidos e procuramos, através do nosso conhecimento, compreender o mundo externo à nossa mente. Portanto, quando nós dizemos que há aqui uma inconsistência epistémica, o que estamos a dizer é que, quando eu nego o livre-arbítrio, eu estou a entrar numa contradição em relação à forma como eu adquiro conhecimento. Atenção, nós não estamos a dizer, com o que vamos dizer a seguir, nós não estamos a dizer que o livre-arbítrio é verdadeiro ou é falso necessariamente. Estamos a dizer que quem nega o livre-arbítrio vai entrar em contradição, que em problemas graves, entra na contradição com aquilo que é... Já aqui falamos várias vezes, não é? Se a pessoa não é livre, como é que a pessoa sabe que seguiu um caminho lógico para chegar a uma verdade? Não é? É isso mesmo, sim, não é? Sim. A pessoa fica... isto não prova que o livre-arbítrio existe. O que isto faz é deixar a pessoa que o nega, como estavas a dizer, não é? Numa posição bastante complicada, não é? E a partir do momento em que estás nessa posição, o que é que tu podes fazer quando falas com os outros, não é? E podíamos dar aqui, no fundo, os seguintes passos para mostrarmos como, ao nível do nosso conhecimento, é uma contradição epistémica negar o livre-arbítrio. Se eu digo que o livre-arbítrio não existe, porque eu sou materialista, por exemplo, ou fisicalista, então, quando eu nego o livre-arbítrio, eu não o faço livremente. Faço apenas como mais um estado na minha máquina de estados biológica, que é o meu corpo materialista. Então eu não tenho confiança epistémica nessa negação do livre-arbítrio. Não tenho confiança, na verdade, em nenhum raciocínio meu, não é? Como dizias, Gonçalo, eu sou apenas uma máquina de estados, não é? E, portanto, aquilo que sai da minha boca, os sons que saem da minha boca, não são um fruto de uma procura livre da verdade, não é? Então qual é a consequência epistémica contraditória disso? É que então não posso negar sequer que haja livre-arbítrio, não é? Não decido nada, não posso fazer nenhuma observação. O livre-arbítrio é necessário para eu ter uma teoria do conhecimento consistente. É o que estamos aqui a querer dizer, não é? Exato. E além disso, Gonçalo, outra coisa muito chata de negar o livre-arbítrio é que negar o livre-arbítrio, para além de ser uma contradição epistémica, enfraquece o próprio conceito de mal. Porque o mal individual, por exemplo, o mal individual, deixa de fazer grande sentido. Porque se realmente eu não sou livre, qual é que é a culpa do serial killer que está no tribunal ou que a polícia prendeu? Senhor juiz, eu sou contra o livre-arbítrio. As minhas convicções filosóficas, senhor juiz, são anti-livre-arbítrio. Posso ir em liberdade, se faz favor? Ir em liberdade. Exato. Eu sou produto do meu ambiente e dos choques de partículas na minha cabeça. Exato, mas repara que ele quer ir em liberdade, não é? Quer ir em liberdade. Exato. Mas exato, enfim, e o juiz também pode dizer: estou condenado a pô-lo na prisão. Exatamente, eu não sou livre para libertá-lo. Para o deixar sair. Claro. Mas no fundo é assim, quem defende que há um problema do mal nos cristãos, não é? E ao mesmo tempo nega o livre-arbítrio, não vai citar este argumento do livre-arbítrio, como nós dizíamos, não é? Mas então é preciso perceber que esse cético está a tentar montar um argumento de lógica contra o cristianismo, não é? Mas então também tem que aceitar quando o cristão faz uma resposta lógica. Ou seja, o cristão vai dizer, atenção, senhores, a minha fé é consistente logicamente. Porque o livre-arbítrio faz parte da minha visão e da minha fé, não é? Portanto, eu posso aceitar o argumento do livre-arbítrio para responder ao problema lógico do mal. Quer dizer, se o ateu está a tentar encontrar uma condição lógica, eu tenho todo o direito de responder com o argumento lógico em que o livre-arbítrio é um dos ingredientes essenciais para eu poder, de forma consistente, responder ao problema do mal à luz do cristianismo. Sim, eu acredito que existe liberdade, não é? E era muito estranho existir liberdade e não haver a liberdade de fazer o mal. Não é? Isso não seria bem liberdade, não é? Certo. E a responsabilidade que Deus reconhece às criaturas advém precisamente elas terem opções, não é? Opções livres. Então, agora a seguir o que é que vamos fazer? Vamos então olhar aqui para dois tipos. Mas no fundo, eu ia só dizer mais uma coisa, porque no fundo esta liberdade acaba por ser por escolher no sentido das nossas, se pensarmos numa linguagem mais aristotélica, não é? No sentido das nossas causas finais, não é? Pode ser assim, ou podemos pensar numa linguagem mais cristã, escolhermos por Deus ou contra Deus, não é? E nós temos essa liberdade, não é? Sim. E quando escolhemos contra Deus estamos a escolher o mal, não é? Porque
um bocado quase por definição, não é? Deus decide o que até curiosamente, essa escolha é aquela que determina também o nosso destino post-mortem, não é? Após a morte, quer dizer, eu escolho estar com Deus para tudo sempre, eu escolho não estar com Ele. No fundo, também são as grandes escolhas que nós fazemos na nossa existência terrena. Exato. Se bem que ainda não estamos nessa fase, não é? Portanto, para já ainda só estamos a pensar ao nível da nossa vida aqui na Terra, não é? Aqui nas coisas, decisões do dia a dia e coisas que acontecem que às vezes são desagradáveis. Sim, sim. Mas no fundo começaríamos aqui por partir o problema do mal em 2 patamares, se quisermos. Um patamar mais perto de nós, mais terra a terra, que é o mal individual. O mal que resulta das más ações dos seres humanos, não é? O mal que nós fazemos, o mal que nós sofremos de outros seres humanos. No fundo, a resposta do livre-arbítrio que diz o cristão, não é? É que faz parte da vontade de Deus, faz parte da bondade de Deus por causa do amor, como tu disseste, não é? Criar criaturas livres. Deus não tem culpa nenhuma quando, depois de criar uma criatura livre, essa criatura age livremente, não é? Ou seja, a criatura age livremente e escolhe o mal, não é? Ela é livre e escolhe o mal. E, portanto, é uma decisão livre da criatura. Aliás, isso é um sinal da fidelidade de Deus à sua criação, não é? Sim. Se ele cria a criatura livre, Deus, como é fiel, não vai impedir a criatura de ser livre. Sim. E a resposta típica que os filósofos cristãos dão é esta. E já vamos ver daqui um bocadinho que há uma resposta, há uma contra-resposta a isto, não é? O ateu depois vai responder a isto. Mas para já o que diz o cristão? Diz que não se pode ter livre-arbítrio criatural, não é? A nível das criaturas, e depois esperar que Deus nunca permita que a criatura escolha mal, porque isso não seria realmente livre-arbítrio. Ou seja, no fundo o que alguns filósofos dizem, como o C.S. Lewis, o Plantinga e outros que tal, dizem que realmente se Deus cria uma criatura livre, faz parte da definição de ser criatura livre poder optar pelo mal, porque senão não havia liberdade de opção. Se nunca fosse possível escolher o mal, então não haveria realmente livre-arbítrio. É no fundo a resposta teísta baseada no livre-arbítrio. Exato. Então, mas pronto, este primeiro nível é o nível individual, não é? Portanto, Sim. a pessoa, a partir do momento em que tem liberdade, não é? Pode escolher fazer o mal, senão seria absurdo, não é? Porque não podíamos fazer o mal. Certo. Mas depois há aqui outra questão que acaba por ser muitas vezes a que dá mais asa à discussão aqui no problema do mal, não é? Porque apesar de tudo, pelo menos a minha experiência de interação com pessoas que argumentam a partir do problema do mal, não é? E que veem o mal como um problema para a existência de Deus. Muitas vezes as pessoas acabam até por aceitar com relativa facilidade esta primeira parte. Portanto, esta ideia de que nós somos livres e por sermos livres podemos fazer o mal. Há um preço a pagar, não é? Há um preço a pagar. É o preço a pagar pela liberdade. Sim. E especialmente, é assim, depois pode-se ou não aceitar que realmente o amor é a parte, é o bem maior que é necessário, que necessita da liberdade para existir, não é? Pode-se ou não aceitar isso, porque isso depois as pessoas podem não concordar com essa parte da visão, mas normalmente concordam, ok, existindo livre-arbítrio, em princípio é possível, logicamente, que o mal exista, não é? Mas depois há aqui a parte que causa mais problemas, que é precisamente a parte do mal natural, não é? Porque apesar de tudo, mesmo sendo compreensível que possa existir, os seres livres possam decidir o mal e possam, como o exemplo que estavas a falar há bocado do serial killer, não é? Partindo do princípio, pronto, que foi de facto uma decisão livre e não um problema mental, mas enfim, certo, isso depois certo. é a questão das atenuantes que pronto, não é o tema agora, não é? Não, sim, isso é um tema mais penal, se quiser. É um tema mais complexo que isso, mas assumindo que foi uma decisão livre que pode ter sido, não é? Do lado de fora nós não conseguimos dizer, mas pode ter sido, não é? É compreensível que seja possível existindo livre-arbítrio. Mas depois, o mal natural é aquele que faz mais confusão e que as pessoas se revoltam mais, não é? Por exemplo, porque é que há pessoas que morrem, pessoas inocentes que morrem com furacões e com Tsunamis, tremores de com terra, terremotos, tsunamis, sim. doenças, não é? Porque há crianças inocentes que têm doenças gravíssimas, não é? Isto são as partes que são ainda mais, de certa forma, incompreensíveis, porque parece que de algum modo são gratuitas, não é? É como se fosse um mal gratuito, não é? Parece que não é necessário para a nossa liberdade e o nosso amor a existência deste mal natural. E isto é uma coisa que revolta, não é? As pessoas sentem-se revoltadas com isto. Porque eu acho que esse mal tem uma dificuldade, é que não é um mal que tu consigas atribuir facilmente às decisões do ser humano, não é? É um mal assim mais, a um nível mais estratosférico, mais cósmico, não é? Um mal a um nível superior, que acontece, que é muito real, não é? Que é muito, por vezes, muito devastador, mas que é difícil de identificar culpados nesse tipo de males. E a pessoa pensa, mas como é que um Deus omnipotente, omnisciente e bom permite isto, não é? Exato. É assim, mas ao mesmo tempo, por um lado, e aqui pode haver quem discorde disto que eu vou dizer, mas eu tenho a sensação
que de alguma forma causa um bocado mais revolta quando é mal, quando o mal é infligido por outra pessoa por malícia, não é? Do que quando é uma doença que a pessoa apanha e pronto, não é? Tens um Sim. bocado a sensação que aquele mal, eu acho que não sei, é uma sensação que eu às vezes tenho, mas claro, tu podes discordar e isto que estávamos aqui a dizer por um lado parece que o natural é gratuito, mas ao mesmo tempo acho que há aqui pelo menos eu sinto um bocado isso, sinto uma intuição interna que me diz que é mais revoltante quando é alguém a causar esse mal de propósito, não é? Imagina. Sim, eu acho que isso é verdade. Quando a pessoa reconhece a intenção na pessoa que cometeu o mal, não é? Isso cria muita revolta, até um desejo de vingança, não é? Mas ao mesmo tempo, eu concordo contigo, mas eu acho que também há uma indignação para com Deus, muitas vezes, quando não há um culpado à vista, não é? Quando estamos perante uma calamidade natural, por exemplo. As pessoas ficam muito Exato, indignadas. há estas duas vertentes. Há essas duas vertentes, não é? Essas duas vertentes. Aquilo que eu estava a tentar explicar é de um ponto de vista um bocado mais subjetivo, não é? Sim, Mas pronto, sim. mas acontece. Sim, tu não te podes vingar, porque quando acontece uma calamidade natural, vais-te vingar de quem, não é? E certamente na componente do mal provocado por uma decisão livre, não é? Um crime desejado, não é? E provocado, existe um desejo de vingança, não é? A pessoa fica muito revoltada, não é? Em Exato, relação a isso, não é? exato. Mas eu acho que se pode também dizer que na questão do mal natural, acho que se pode também dizer que em algumas circunstâncias, não é, Gonçalo, existe alguma responsabilidade humana. Não será em todos os casos, mas podemos também olhar aqui para alguns exemplos. Sim, há casos que sim, podemos pensar, sabe, quando as pessoas constroem casas em zonas que são conhecidas por ser zonas sísmicas e Por coisas exemplo, desse estilo, não é? Mas não sei, mas isso não porque é que se resolve o construiu, problema, não é? porque é que se Isso não resolve. construiu Pompeia e Herculano no sopé do vulcão Vesúvio, não é? Sim, ao mesmo tempo é Mas, porque é uma zona muito fértil e sem as dúvida, pessoas durante tem muito tempo vantagens. viveram lá e não tiveram problema nenhum. Ainda Tem hoje vantagens, não é? vivem, salvo erro, milhões de pessoas, não é? Não sei, milhões, se calhar estou a exagerar, mas de certeza milhares de pessoas que vivem ainda hoje no sopé do Vesúvio, não é? Sim, e podemos dizer então que há aqui erros que o ser humano comete, por exemplo, ao usar produtos químicos agrícolas que são venenosos. Agora já é uma coisa mais mitigada, mas aqui há 100 anos atrás, não é? Aplicava-se o DDT, por exemplo, não é? Nas colheitas, não é? Portanto, há erros que o ser humano comete que causam mal a outro ser humano. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Então, Bernardo, mas estavas aqui a falar desta questão do mal natural, não é? E daqui de poder haver algum mal natural pronto, que seria evitável se o homem não, sei lá, não construísse cidades no sopé dos vulcões e assim. Embora isso seja uma questão complicada, não é? Porque ao mesmo tempo no sopé do vulcão tu consegues produzir comida com bastante abundância, não é? E há vulcões que aparentemente estão extintos, não é? E que às vezes podem acordar, não é? Portanto, essa questão depende um bocado da frequência das desgraças, não é? Acho que se pode dizer que quando uma pessoa está a morar, por exemplo, perto da Falha de Santo André, ali na zona de São Francisco dos Estados Unidos, não é? Com uma frequência muito alta de sismos, não é? É uma questão de anos, não é? Por outro lado, aqui o nosso caso de Lisboa, não é? O nosso terremoto de Lisboa, são séculos de distância entre os sismos fatais, não é? Portanto, o que nós estamos aqui a querer dizer é que pode haver, naturalmente, alguma responsabilidade parcial de omissão, digamos assim, de construir cidades e habitação humana em zonas em que há perigo moral, por um lado, mas isso não explica tudo, como estavas a dizer, não é? Há casos eu acho que não explica tudo. Não explica casos, tudo, não é? sei lá, mesmo que tu vivas no sítio perfeito, pronto, será que existe um sítio perfeito para viver, não é? Sim, exato. Mas mesmo que tu consigas encontrar um sítio que não tem estas condições, não é? As pessoas vão adoecer na mesma, não é? Existe... Sim, há epidemias, por exemplo, não é? Sim, por exemplo, a questão da peste negra, não é? Sim. Quer dizer, as pessoas não fizeram propriamente de propósito para Sim, para nem sequer aquilo, sabiam, não é? até por ignorância, nem sequer sabiam que era uma questão de higiene, por exemplo, não é? E que não estavam protegidos face aos Sim, ratos. e higiene, a trouxeram parte a peste, das pulgas dos ratos, essas coisas Sim. assim, não é? Ou seja, sim, é sempre higiene, não é? De certa forma,
Sim, mas é a ignorância científica, não é? A certa altura, Sim, não é? sim, sim. Quando não se pode atribuir a um agente humano estes males, chamamos isto, males naturais ou males de, dimensão mais global, não é? Catástrofes, não é? Como é que se diz isso? Por acaso é engraçado, Gonçalo, agora uma parte mais jurídico. Eu não sei como é que se diz em direito português. Eu estava a ouvir isto num contato qualquer em inglês e que dizia acts of God, ou seja, este tipo de desastres. Ah, As seguradoras, não é? Costumam excluir estas coisas como acts of God. Por acaso eu achei que tinha aí uma conotação teológica muito interessante, não é? Na linguagem jurídica, não é? Mas no fundo de é isso que facto estamos a tem, de falar, facto não é? Ou tem. seja, são situações de desastre que causam muito, muito estrago, não é? São males óbvios, não é? Mas que não têm uma culpa humana clara, não é? Mas tu tinhas um argumento, Gonçalo. Tu tinhas um argumento Sim, interessante que tu querias propor aqui acerca do mal natural, não é? Um sim, cenário de hipótese, aqui não há é? uns anos, exato, eu aqui há uns anos estava a pensar um bocado sobre este tema e a refletir, e pá, é uma coisa que a pessoa vai tentando perceber, né, quando se está a interrogar, e na altura acabei por escrever um texto que mais ou menos tinha esta ideia que aqui está acerca do problema do mal natural, não é? Porque é que existe esta coisa do mal natural? E é um bocado, aqui o meu argumento é um bocado um argumento de ignorância, não é? É um bocadinho nós não sabemos o que é que acontece. Partindo um bocado da ideia que o objetivo final de Deus é que o maior número possível de pessoas escolha por Ele, não é? Portanto, escolha no fundo, escolha amar a Deus e salvar-se, não é? Partindo desta ideia que estamos um bocado a tentar entrar na mente de Deus, portanto, isso é. Sim. É Mas acho especulação. que é uma coisa. Sim, é Estás a fazer uma especulação, mas acho que é, especulação acho que é teológica, sim. razoável. Acho que é razoável de supor, não é? Nós não temos nenhuma maneira de saber se do início ao fim da história, existindo o mal natural, se o número de pessoas que se salvam, que acabam por escolher pelo lado correto, não existindo mal natural, seria maior do que existindo o mal natural. Sim. Ou E seja, nós, e nós, atenção, Gonçalo, nós não estamos a dizer que os fins justificam os meios, nós não estamos a dizer que Deus provocaria o mal com o objetivo específico de salvar mais pessoas. Estamos a dizer é que Deus poderia ter razões para permitir o mal, que é diferente, não é? E se calhar até poderia maximizar o número de pessoas salvas, no fundo é o teu sim, ou argumento, seja, não é? Deus se calhar permite o mal natural, porque sabe que permitindo aquele mal natural, O vão desfecho vai haver ser mais maior, pessoas sim. que vão escolher segui-lo, ou pronto, ou menos, e consequência também, não é? Menos pessoas a condenar-se, não é? Portanto, é uma possibilidade, não é? Mas, é assim, deixa sempre aqui alguma, aqui alguma incerteza, não é? Porque, no fundo, Mas é assim, se eu percebi bem, o essencial, o teu argumento é que poderá ser o caso de que o mal provocado por crimes humanos, nomeadamente na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nos extermínios terríveis que nós vimos do lado nazi e comunista, não é? Nos milhões de mortos que isso gerou, que há mais vítimas humanas, se quisermos, do mal provocado pela liberdade humana, do que no mal natural, não é? E se sim, isso houver... era uma coisa um bocado para ilustrar, não é? Porque Sim, se nós pensarmos um bocadinho, o mal moral consegue ser muito maior do que o mal natural, de certa forma, não é? Se nós pensarmos, é isso exatamente o que estavas a dizer, não é? Durante a Segunda Guerra Mundial, nós não nos lembramos de tremores de terra ou outras coisas que tinham acontecido nessa altura. Porquê? Porque o mal moral que estava a acontecer naquela altura era tão avassalador, não é? Que eclipsa completamente o mal natural, não é? Se bem que me estou agora a lembrar de um contra-exemplo que seria a peste negra, não é? A peste sim. negra seria um exemplo que nessa altura, pronto, até pensamos pouco nas guerras, não é? Mas, ou seja, mas isto para ilustrar que existem contextos em que o mal moral é tão grande que nos pode fazer esquecer sequer de que existe o mal natural. Mas o ponto central aqui desta ideia é que, como nós não somos omniscientes, nós não temos maneira de saber que. Os pesos, né? Os pesos destas Sim, duas componentes morais, né? sim, não temos maneira de saber que se escolhesse, que se não existisse o mal natural, se as pessoas que se salvariam seriam mais ou menos. Mais ou Não temos menos, né? maneira de saber Sim. isso. E não tendo esta informação, podemos especular, podemos supor que há mais pessoas que se salvam existindo o mal natural do que não existindo. Pelo menos não temos maneira de provar que não é assim. Sim, no fundo estás a dizer é que É. se calhar no grande esquema das coisas, não é? Na teodiceia prevista por Deus na sua providência, não é? O mal natural pode desempenhar um papel relativamente grande, não é? Relativamente importante neste saldo de pessoas que se salvam, não é? Sim, é uma Exato, podemos especulação imaginar um possível. caso, podemos imaginar um caso muito simples, não é? Imagina quando há uma catástrofe e há pessoas
que se calhar se não existisse a catástrofe não se iam voluntariar para ir ajudar as pessoas que lá estão. Por exemplo, Não sim, é? é uma oportunidade para fazer bem um também. exemplo. Sim. É um exemplo, não é? Podemos pensar noutros exemplos, mas é um dos exemplos. Quando a para humanidade exemplificar se une, esta quando uma humanidade se questão. une para responder a uma ameaça ou uma catástrofe, às vezes a humanidade está no seu melhor, não é? E não está preocupada em fazer guerras, não é? Também tem um bocado esse ingrediente, não é? Essa Exato. componente terapêutica. No fundo, nós... Sim, e também há aqui outra coisa que é um bocado dura de se dizer, não é? Mas a verdade é que nós não temos informação de quando morrem pessoas inocentes nestas coisas, não é? Nós não sabemos se elas vivessem mais tempo se iam salvar. Isto é uma Sim. coisa dura de se dizer e é uma coisa Sim. que requer... E se não iriam cometer males graves também, não é? Sim, se calhar se tivessem sobrevivido iriam perder-se por erros que iam fazer mais tarde, não é? No E fundo- toda esta questão é muito complicada e muito emocional. No fundo, o que nós é... estamos a dizer, não, Gonçalo, estamos aqui a regressar aqui à primeira coisa que nós dissemos em relação àquele argumento lógico da contradição do problema do mal. Nós lá atrás dissemos, nós não temos forma de saber se Deus não tem razões suficientes para permitir tolerar certos males. É isso que estamos aqui a dizer, no fundo, não é? Há vários cenários possíveis, é um problema multivariável e nós não temos acesso às variáveis todas, nós não somos omniscientes, não é? Exato. Eu gostava também aqui de explicar o que é que se vai seguir aqui nesta reta final deste episódio, deste primeiro episódio, acerca do problema do mal. Preparem-se, não é? Primeira parte do problema do mal. Primeira parte. Nesta reta final, Gonçalo, nós vamos estender o conceito de liberdade criatural para ver se realmente existem argumentos, também baseados no livre-arbítrio, para explicar o mal natural. E entramos aqui num outro nível da resposta ao problema do mal através do livre-arbítrio, que é pensar em agentes livres não humanos. Concretamente, pensar nos anjos, não é? De acordo com o cristianismo, Deus cria estas mentes que são criadas, são finitas, mas que são mentes sem corpo, que são os anjos, e que no começo dos tempos, uma boa parte deles desobedeceu a Deus e cristalizou-se, digamos assim, nessa desobediência, e chamamos esses anjos maus, os anjos caídos, chamamos-lhes os demónios, não é? E há aqui uma tradição por parte de alguns teólogos de considerar esta questão. Será que estes anjos, como criaturas livres, podem ou não causar maus naturais, não é? Será que Deus permite que um anjo mau exerça este tipo de mal natural, né? Que cause uma peste, uma calamidade, um terremoto, uma inundação, um tsunami e assim por diante? E na nossa preparação deste tema, Gonçalo, nós descobrimos aqui, eu pelo menos fiquei surpreendido, eu achei que havia uma tradição muito antiga que concebia estes anjos maus como possíveis causas deste mal natural, mas fiquei um bocado surpreendido por descobrir que duas grandes cabeças da teologia cristã, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, não recorrem a esta resposta tanto como eu imaginava. Fiquei um bocado surpreendido. Nós vamos encontrar depois outros filósofos do século XX, cristãos, a fazer isso de forma mais assumida. Porque, na verdade, vejam, do ponto de vista do teólogo cristão, faz algum sentido estender o conceito de livre-arbítrio também a estas criaturas imateriais a quem Deus daria a permissão para causarem maus naturais. Nós, no fundo, resolvíamos, quer o mal individual, quer o mal natural, resolvíamos isto tudo com livre-arbítrio. Não é? É uma tentação, não é? Fazer este Exato. argumento. Mas como vamos ver, O problema do mal é sempre dos demónios, não é? Esta é uma ideia. Sempre não. Ou seja, que aquele mal que o ser humano não explica, pelo erro humano individual, não é? Explicar-se-ia pela ação destes seres sobrenaturais, destes anjos, não é? Ficaria tudo, se quiseres, não é, Gonçalo, arrumadinho dentro da categoria do mal que resulta do livre-arbítrio, não é? Exato. Mas aqui, pelo menos, Santo Agostinho e São Tomás são bastante pé atrás relativamente a esta... Parece que sim, não é? Eu fiquei surpreendido em não é? relação a isso. Naturalmente, não é? Porque, pelo menos na minha visão, não é? Pelo menos faz sentido que o mal natural seja de alguma forma consequência das leis da física a atuar, não é? Das leis da natureza a atuar. É natural que existam situações que para nós são consideradas mal porque são desagradáveis e causam mortes e pronto, e no fundo é uma desgraça, não é? Como os exemplos estávamos a dar há bocadinho, não é? Mas no fundo é a natureza a comportar-se de acordo com a sua natureza, não é? São as leis da física, as mesmas leis da física que criam um universo que nos permite viver, não é? Claro. Em certas circunstâncias vão gerar situações que podem matar algumas pessoas ou mesmo muitas pessoas, não é? Portanto, E fomos aqui pesquisar o que é que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino dizem sobre isso. E é como estás a dizer, Gonçalo, ou seja, na teologia agostiniana e tomista, Deus claramente preocupa-se mais em preservar a ordem da natureza
impedindo estes anjos caídos, estes anjos maus, de fazerem estragos na ordem natural da natureza. Mas é curioso que eles, Gonçalo, não dizem que os anjos. O que eles dizem. Eles dizem que os anjos teriam teriam esse poder, só que Deus não permite que isso aconteça, porque Deus dá prioridade a manter a ordem natural, como tu dizias. Deus dá prioridade a manter as leis da natureza em cada momento operantes. Porque Deus, para poder deixar um anjo interferir com a ordem natural, Deus teria que suspender essas regularidades, não é? Que nós, no nosso episódio sobre milagres, falamos muito sobre isso, não é? Que o milagre é quando Deus suspende essa regularidade, mas é para um bem maior, não é? Para dar um sinal a quem tem fé. Aqui, nesta circunstância, estes dois grandes pesos pesados da nossa teologia consideram que, se Deus permitiu alguma vez os anjos interferirem na ordem natural, foi em situações muito excepcionais, porque, regra geral, Deus não permite isso. Sim, isto também é uma questão complexa, não é? Mas podíamos fazer o argumento, ligando aqui um bocadinho esta questão com aquele argumento que acabámos de falar, pronto, que eu tinha pensado aqui há uns anos, não é? Nós podemos imaginar um cenário em que, ok, as leis da física estão a decorrer, mas Deus intervém sempre que elas vão causar aquilo que nós chamamos um mal natural. Portanto, Deus Sim. impede as leis da física de continuarem a atuar para não haver um certo terremoto, Sim, ou uma coisa desse uma estilo. abordagem Não é? talvez um Portanto, pouco mais intervencionista, não é? Sim. poderíamos imaginar essa situação, não é? Mas é aí que entra um bocadinho aquela questão que eu também dizia no argumento, não é? De nós não sabermos se isso seria melhor no fim da história, fim de contas, ou não. no fim de contas. E embora neste momento possa ser, quando nós estamos a sofrer estes males, ou quando lemos acerca de outros que os sofreram, pode ser incompreensível para nós que isto possa ser bom no fim dos tempos, não é? Tendo em conta, quando se fizerem as contas finais, não é? Isto para nós pode ser completamente incompreensível. Lá está, nós somos limitados, nós não temos maneira de saber se não houve de facto uma boa razão para permitir estas coisas, não é? Claro. Aqui eu ia só. Aqui, isto soa um bocado a conclusão que eu vou dizer, mas acho que. Mas estou-me a lembrar agora, eu tenho receio de me esquecer mais tarde. Aqui um bocadinho, a ideia deste tema do problema do mal não é dizer que o problema do mal não tem força, ou que o problema do mal. Que é possível excluir completamente o problema do mal da argumentação para a existência de Deus. Sim. A ideia aqui é nós fazermos esta análise para percebermos que o mal, enquanto argumento contra a existência de Deus, não dá uma resposta conclusiva. Não é? Isso é muito importante. E não dando uma resposta conclusiva e tendo nós outros argumentos, alguns que nós já aqui falámos, outros ainda não falámos, que nos dão motivos muito fortes para acreditar que Deus existe, não é? Tanto a questão dos milagres, que nós já falámos, a questão do argumento cosmológico, teleológico, uma série de coisas que temos falado aqui, não é? Tendo esses argumentos que nos dão razões muito fortes para acreditar que Deus existe e que o cristianismo é verdadeiro, não é? O problema do mal, não dando uma resposta conclusiva, é uma dificuldade, e pode ser uma dificuldade forte em termos emocionais, mas não é conclusiva, não é? Sim, não é conclusiva em termos lógicos, filosóficos lógicos, não é? Dedutivos, mas tens razão, pode ser dramática na vida de uma pessoa, não? Uma desgraça na vida de uma pessoa pode Sim, fazer perder a fé. completamente. Exato, há pessoas que perdem a fé por catástrofes que acontecem. Sim. Aliás, nós não falámos aqui ainda, mas lendo aquele livro que já referimos aqui várias vezes, do Galileo Goes to Jail and Other Myths About Science and Religion, vamos ver que na questão do Darwin há aqui uma parte muito importante de mal natural em relação ao que aconteceu à fé do Darwin, não é? Portanto, é algo que vamos ver um dia quando tivermos tempo e fizermos esse episódio, não é? Não vamos também dar aqui spoilers. Sim, eu também. Mas vamos ver que existe esta questão, ou seja, e nós de certeza conhecemos, não é? E pessoas que perdem a fé por causa desta questão do problema do mal, não é? Claro. E é compreensível. A questão é que nós não estamos aqui a querer tomar uma posição de dizer não deviam ter perdido a fé porque isto é muito racional, não é? Porque logicamente isto não é conclusivo. Não sejam parvos, não é bem assim, não é? Não é bem assim. A vida humana é muito dramática e muito difícil, não é? Com muitas dificuldades, não é? Exato. Mas pronto, iremos abordar esta questão emocional um bocado mais à frente, não sei se já na próxima parte ou se numa das próximas partes deste tema. Sim. Mas pronto, fiz aqui um bocadinho esta parte porque achei que era importante. É muito importante, Gonçalo. Acho que foi muito oportuno dizer isso. Nós estamos aqui numa atitude, se quisermos, seca e árida, mas achamos que por vezes este tema é tratado demasiado emocionalmente e menos racionalmente, e portanto queremos aqui equilibrar um bocado e trazer aqui alguns argumentos racionais, como tu dizias, Gonçalo, para mostrar que não é assim tão óbvio
essa tal incompatibilidade, não é? Ela tem que ser demonstrada e não é fácil demonstrá-la. Então, Aliás, fechamos aqui. aqui entre nós ninguém nos ouve, entre aspas, estou a brincar. Mas muitas vezes quando eu ouço aqueles debates do Christopher Hitchens e malta dessa que argumenta, há um muito bom do Christopher Hitchens com o William Lane Craig, não é? Eu sinto um bocado isso na argumentação do lado deles, é que eles se focam na parte emocional, eles vão buscar aqueles usam falácias exemplos muito emocionais. complicados. Sim. Sim, mas é emocional, percebes? Sim. Puxam para a parte emocional das pessoas e com isso tentam mostrar que Deus não existe, não é? Mas a parte emocional não é conclusiva e é dura e é importante nós reconhecermos isso, não é? Não, é importantíssimo termos isto em mente, mas lá está, eu sinto muito na argumentação destas. Não, e para destas chegar à pessoas. verdade, para chegar à verdade dos factos, para chegar à verdade moral acerca desta incompatibilidade ou não entre Deus omnipotente, omnisciente e o mal, nós temos que usar a razão, quer dizer, temos que sair acima, superar o nível individual da desgraça de cada pessoa, não é? É isso que é o debate filosófico, não é? Nós não podemos concluir nada se acharmos que a verdade absoluta sobre este problema se explica com base nos dramas pessoais, por muito grave que eles sejam. Nós temos que chegar à verdade dos factos, não é? Portanto, a componente racional é muito importante, não é? Exato. Nós, no fundo, explicar aqui um bocadinho onde é que nós estamos aqui na nossa trama argumentativa. Nós acabámos de ver que esta linha de defesa do livre-arbítrio é tentadora se eu atribuir o mal natural à causa como sendo causada por anjos maus. Vimos que São Tomás de Aquino e Santo Agostinho acham que isso é teoricamente possível, mas que Deus não permite, habitualmente, esse tipo de intervenções angélicas, malignas, digamos, demoníacas no mundo natural. Mas vamos agora aqui, Gonçalo, mostrar que no século XX, dar-se aqui apenas duas citações que nós encontramos, que surgem, aliás, no capítulo do livro do padre Brian Davis, e vou-te pedir aqui para começares pelo C.S. Lewis, o grande C.S. Lewis, mas para vermos também com atenção como o C.S. Lewis é diferente daquela abordagem que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino usaram. E já agora, antes de passar a palavra, Gonçalo, esqueci também de uma coisa importante. Quem quiser ir à procura disto, vai encontrar São Tomás de Aquino a discutir esta questão dos anjos e da sua ação no mundo natural, vai encontrá-la na Suma Teológica, primeira parte, questão 114, e Santo Agostinho na Cidade de Deus, não só, mas com mais detalhe na Cidade de Deus, nos livros 8, 9, 10 e 21. Quem quiser depois mande-nos um e-mail, nós podemos dar aqui os trechos mais específicos. E agora sim... Vários livros. Vários livros. Santo Agostinho realmente... Santo Agostinho vê-se que isto atormentou bastante, não é? Esta questão do mal natural. C.S. Lewis, Gonçalo, The Problem of Pain, um livro editado em 1940. E um livro muito bom já agora. Sim. Extraordinário. Então ele diz: parece-me, portanto, uma suposição razoável que algum poderoso poder criado já tivesse estado a operar para o mal no universo material, ou no sistema solar, ou, pelo menos, no planeta Terra, antes mesmo de o homem entrar em cena. E que quando o homem caiu, alguém o tivesse, de facto, tentado. Esta hipótese não é introduzida como uma explicação geral do mal, apenas dá uma aplicação mais ampla ao princípio de que o mal provém do abuso do livre-arbítrio. Cá está. Exato. Se existe tal poder, como eu próprio acredito, é bem possível que tenha corrompido a criação animal antes do aparecimento do homem. O mal intrínseco do mundo animal reside no facto de os animais, ou alguns animais, viverem destruindo-se uns aos outros. Que as plantas façam o mesmo não admite que sejam mal. É estranha esta exceção dele. Eu também acho que é estranho, concordo contigo. Mas a corrupção satânica dos animais seria, portanto, análoga num aspecto à corrupção satânica do homem. E esta distinção aqui, esta equivalência aqui também é um bocadinho estranha. Mas pronto, concordo contigo. É o que o C.S. Lewis está a dizer. Pois um dos resultados da queda do homem foi que a sua animalidade recuou da humanidade na qual tinha sido incorporada, mas que já não podia governá-la. Da mesma forma, a animalidade pode ter sido encorajada a recuar para um comportamento próprio dos vegetais. Eu apetece-me dizer isto, Gonçalo. Apetece-me dizer que há aqui uma consistência nesta lógica de que tenta-se estender o livre-arbítrio a uma explicação um bocado mais meta, não é? Um bocado a um nível superior a apenas o mal nível humano, não é? Mas eu estou contigo, não é? Aqui estas passagens que nós referimos são um pouco estranhas. Para já dizer que, para quem vem
de uma inspiração aristotélico-otimista como eu e tu, é um bocadinho esta história de que é um mal intrínseco os animais destruírem-se uns aos outros. Mas quer dizer, mas o animal quando está com fome tem-se alimentar, ou seja, Sim, Aristóteles é diria, a não sua é? natureza, não é? Sim, Aristóteles diria que um animal carnívoro, por exemplo, alimenta-se de carne, é a sua natureza, e portanto não é imoral. Não é, assim, não é imoral por duas razões. Não é imoral porque o animal não tem livre-arbítrio, nem tem consciência moral, portanto o animal não tem noção de que está a fazer algo de mal, e para Aristóteles não está a fazer algo de mal, está a alimentar-se para aperfeiçoar a sua saúde e para o seu sistema digestivo. Portanto, eu acho que aqui temos um C.S. Lewis com uma opinião ética estranha, não é? Por estas duas razões, na minha opinião, não só porque os animais não têm obrigações éticas nem morais, mas também porque Aristóteles discordaria disto, não é? Discordaria de que há aqui males intrínsecos. Sim, ou seja, aqui o debate é se o sofrimento dos animais, não é? Porque eles obviamente sentem dor, não é? Se pode considerar um mal ou não é? É aí que é o debate. Sim, para mim é esse o debate. Agora, ele tem aqui uma ideia intrigante, interessante, que é esta ideia de que, tal como os anjos, ou o diabo neste caso, esteve na origem da corrupção de Adão e Eva, não é? No fundo, que a ação específica que o diabo teve no livro do Gênesis em relação a Adão e Eva foi a da tentação. Foi a de enganar e de tentar o ser humano. Porque a teologia cristã diz que o diabo não interfere com o livre-arbítrio do homem. Ele só pode ir lá pela sedução, pelo engano e pela tentação. São as ferramentas que o diabo tem, ou que os demónios têm em geral, para, através da imaginação humana, levá-la por maus caminhos. Mas os demónios não conseguem alterar a decisão livre do ser humano. Adão e Eva desobedeceram livremente. Esse ponto é importante. Daí também a sua responsabilidade e a sua culpa, não é? E o C.S. Lewis diz aqui, será que essa corrupção satânica, que na sua origem foi instigada pelo diabo, nessa forma misteriosa de serpente, por assim dizer, não é? Que é uma linguagem um bocado poética, mas se este diabo desencaminhou os nossos primeiros pais, diz C.S. Lewis, será que isso também aconteceu com a natureza em geral, antes do homem surgir em cena? Será que o mundo já estava estragado, digamos assim, por ação angélica? Eu acho que é interessante a analogia, mas a mim não me convence. Eu estou contigo, Gonçalo. Acho que Sim, isto. há aqui uma perspectiva que é de que faz parte da natureza dos animais morrerem, não é? E Sim, essa já é muito importante. sim, isto aplica-se morrerem a dada altura. E isto aplica-se, por causa aqui, não sei se queremos entrar por aí agora, não é? Mas isto é verdade, de certa forma, acerca do corpo do ser humano também, não é? Da nossa parte animal, podíamos dizer, não é? O que acontece aqui, pronto, e isto é o que foi a explicação que eu ouvi, é que antes da queda, apesar de da fazer parte da natureza do homem morrer, havia o dom préternatural de Deus evitar que o homem morresse. Porque não era esse o plano de Deus para o homem. Sim, no fundo o homem estava Era que o homem excepcionado. vivesse. O homem Sim, estava ou seja, excepcionado, não é? Face aos animais. sim, portanto, e aqui integra-se um bocado, mas não queremos. Isto é suposto ser sobre o problema do mal, é suposto ser sobre a evolução, não é? Havemos de regressar a isso mas na o nossa homem. playlist sobre a criação e Exato, evolução. exato, mas o homem vindo de. O corpo do homem vindo de animais que têm esta natureza e que faz parte da sua natureza morrerem a dada altura, não é? Deus, por dom, não é? Faz com que este homem, antes da queda, não morra e também por dom, não é? Não fique doente e assim, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós aprendemos na nossa. Quando estudamos a questão do pecado original, são as consequências do pecado original, não é? Portanto, estas coisas seriam dons de Deus, não sofrermos estas coisas, mas a partir do momento em que há a queda, o homem recupera. Portanto, Deus para de estar continuamente a dar estes dons ao homem, não é? E portanto ele começa a estar sujeito a À estas morte, coisas à morte como os como outros os animais outros e animais plantas, não é? estão. E Sim, também diria, Gonçalo, é uma maneira de interpretar, pelo menos. e também juntaria aqui, não é? Como há bocado também tu manifestar estranheza em relação à distinção do C.S. Lewis entre os animais e as plantas. Eu diria também que para Aristóteles, quer dizer, nem um nem outro, quer dizer, não há mal nenhum num animal carnívoro comer outro animal, não há mal nenhum numa planta carnívora, por exemplo, que também há plantas carnívoras, não é? Comerem moscas, por exemplo, ou outro tipo de insetos, quer dizer, não E são aqui a agentes diferença entre morais. eles Sim, está nos níveis de. Por acaso agora não me recordo de qual é o nome que ele utiliza, mas está nos níveis de consciência, não há Para palavra certa. Aristóteles, a alma vegetal tem a faculdade Sim, de existe. nutrição como a alma animal, mas a alma animal tem ainda as faculdades sensoriais e de locomoção.
Essa é a primeira. Por acaso, em algumas plantas também há Sim, há algumas faculdades plantas também sensoriais, se pode argumentar que isso existe. Ou mas seja, não a mas pronto, locomoção. Mas não a locomoção. existem estes níveis que Aristóteles Sim. reconhece nos diferentes animais e que. Mas lá está, mas Aristóteles não iria ver aqui nenhum significado moral, quer dizer, os animais e as plantas não são agentes morais e Aristóteles discordaria desta definição louisiana de mal intrínseco, Sim, pelo sim, contrário. por acaso é interessante que quando nós lemos aqui depois podia haver a questão de se é moral ou não nós tratarmos mal os animais, não é? Mas isso é para o ser humano, isso é para o ser humano, não é? Sim. Sim, isso é para o ser humano. É interessante quando nós vemos o Catecismo da Igreja Católica a propósito deste ponto. Por acaso agora não me recordo qual é o número, mas eu acho que me lembro da frase que lá está. É que o que ele diz é que é contra a dignidade humana tratar mal os animais e É tratar mal no sentido sei lá, torturar um animal só só por por achar diversão, graça a isso, sem não é? haver qualquer tipo de Só, propósito para isso. só, Eu sem acho haver que qualquer existe, tipo de propósito. eu acho que até existe aí, Gonçalo, posso estar a falar de cor, da parte do Kant também um argumento também nesse sentido, no fundo que a obrigação moral que o homem tem para com certos animais, em certas circunstâncias, é uma obrigação que tem a ver com a própria dignidade do ser humano e não com direitos dos animais, não Exato, é? exato. É a Certo, certo, dignidade do certo, ser certo. humano, ou seja, não é Sim, próprio do homem estar a fazer isso à criação de Deus, não é? claro, claro. É suposto cuidar da criação E e até, e não. até poderíamos dizer aqui que na tradição aristotélica que nós prezamos muito, Gonçalo, Aristóteles, se ele vê mal no reino animal ou vegetal, é quando há doenças, não é? Por exemplo, se tiveres um animal que não tem uma pata ou que está doente ou algo assim, uma planta que está infectada por um fungo ou por algum infectante qualquer, para Aristóteles é isso que é o mal, é a privação de um bem, e nós no próximo episódio iremos explorar muito essa questão do mal como privação de bem, que é muito aristotélica, não é? E depois vai também ser muito escolástica para nós que Exato. somos católicos, não é? Mas no fundo Se nós bem não que isso acabam por ser concordamos. outros seres vivos, isso acabam por ser outros seres vivos a competir também Por isso, para mas é isso mesmo, sobreviver, mas não é é? isso, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, Gonçalo. É que no fundo o aperfeiçoamento de uma espécie leva, por vezes, faz-se através da destruição de outras, não é? Mas isso para Aristóteles não é um mal. O mal é quando muito é a falta de saúde ou a incapacidade de reprodução, a infertilidade, isso é que é mal em Aristóteles, é essa privação de qualidades ou de capacidades que não se realiza, não é? Portanto, há aqui claramente um fosso entre a perspectiva aristotélica tomista que nós defendemos e a perspectiva do C.S. Lewis. Vamos aqui dar mais uma última citação, Gonçalo, antes de encerrarmos aqui este episódio. Vamos aqui ouvir, já uns anos mais à frente, o Alvin Plantinga, no seu livro God, Freedom and Evil, primeira edição de 75, em que ele continua, parece-me a mim pelo menos, e também parece que concordas com isto, que isto continua um bocado aquela ideia lewisiana, não é? Em que no fundo o Plantinga está a recorrer às ações livres do que ele chama pessoas não humanas. Eu acho que ele não está a usar a palavra anjo, ele está a referir-se aos anjos, obviamente, não é? Ele está a querer usar uma linguagem filosoficamente mais neutra, não é? Mas ele aqui também vai comentar essa questão do mal não humano, não é? Resultado também do livre-arbítrio. Exato, exato. Que como comentámos antes, podia perfeitamente não ser, não é? Ou seja, Sim. Então ele diz o simplesmente seguinte, as leis da natureza a atuar e Deus permite que elas atuem. mas é curioso que o Plantinga acha mesmo, parece a mim, com esta citação, ele acha mesmo que as criaturas ou que os agentes não humanos, o que ele chama as pessoas não humanas, ele acha mesmo que eles fazem parte da equação, ele está convencido disso. Portanto, ele diz o seguinte: o mal natural deve-se às ações livres de pessoas não humanas. Existe um equilíbrio do bem sobre o mal no que diz respeito às ações dessas pessoas não humanas. E não estava no poder de Deus criar um mundo que contivesse um equilíbrio mais favorável do bem sobre o mal no que diz respeito às ações das pessoas não humanas que contém. Trocado por miúdos, o que ele está a dizer é há um equilíbrio entre anjos bons e anjos maus, não é? Na criação de Deus, e não estava no poder de Deus criar um mundo mais favorável ao bem do que ao mal. No fundo, Deus, ao criar agentes livres, angélicos, digamos assim, já sabia que ia haver aqui uma destabilização, ia surgir o mal natural pela ação Sim, não está no destes poder de Deus na anjos. medida em que teria que limitar a Limitar a liberdade liberdade, sim, sim, desses anjos, não é? sim. Portanto, e seria uma contradição lógica Deus dar-lhes liberdade e depois não permitir que eles a usassem. E reparem, nós não estamos aqui a criticar o Plantinga quando ele diz, como cristão evangélico que é, quando ele diz que Deus criou os anjos com liberdade e que Deus deu liberdade aos anjos para serem bons ou maus. Claro que sim, nós estamos em total sintonia com o Plantinga nisso. O que nos parece um bocado já longe da tradição agostiniana e tomista é esta ideia de que realmente há um peso muito grande destes seres angélicos no mal natural, não é? A primeira tradição à qual nós pertencemos considera que Deus Sim. restringe habitualmente essa ação
demoníaca no mundo natural, não é? Exato. No mal natural. Se bem que, em princípio, aqui um bocadinho em defesa do Plantinga, não é? Seria possível para um católico defender isto, na medida em que nós não somos obrigados a alinhar com a perspectiva aristotélica-tomista. Sem dúvida, sem dúvida, sim. Parece-me sem dúvida. coerente Claro com, que sim, com, sim. com a Isto perspectiva não é cristã. dogma. Não Sim, estamos a falar de exato, dogma, exato, sim. exato. Portanto, seria possível defender isto e ser católico, para o Plantinga não o seja. Estamos aqui a contrabalançar, digamos, correntes teológicas, não é? Exato, exato. Mas que é importante estas nuances, não é? Eu acho que, Gonçalo, parece-me que é um bom momento para pararmos esta primeira parte. Nós vamos continuar com as respostas cristãs ou teístas ao problema do mal nos próximos episódios. Se gostarem deste tema e de outros, não se esqueçam de pôr gosto, de subscrever e de partilhar. Exato. Algum último pensamento, Gonçalo, antes de encerrarmos aqui a sessão de hoje? Não, acho que um bocadinho, voltando a referir aquilo que disse há bocadinho, não é? A ideia aqui não é dizer que o problema do mal não tem poder e não é um argumento com força, não é? A ideia deste episódio e desta... vou acabar por ser vários episódios, não é? Mas a ideia é mostrar que não é conclusivo do ponto de vista lógico e, embora tenha muita força do ponto de vista emocional, tendo nós outros argumentos muito fortes para acreditar que Deus existe, não sendo este conclusivo, nós temos a conclusão mais razoável, parece-me, não é? É assumirmos que simplesmente é possível que Deus tenha bons motivos para permitir que o mal aconteça e confiar que, se Ele o permite, é porque esses motivos de facto existem e Ele saberá melhor o que faz, não é? Embora seja mesmo. difícil do ponto de vista emocional, não é? Há aqui situações e vamos entrar um bocadinho em exemplos concretos coisas muito complicadas, não é? Nas próximas partes e tentar refletir um bocadinho sobre isso também. Perfeito. Muito obrigado, Gonçalo. Obrigado a quem Obrigado, Bernardo, a quem nos ouviu até agora. E pronto, e não se esqueçam de subscrever para o gosto e partilhar, como estavas a dizer. E pronto, e até à próxima. Até à próxima, Um abraço. Gonçalo. Um abraço. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.